Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Os primeiros dias da Copa do Mundo no Catar reuniram algumas das maiores estrelas do futebol, com muitos gols e algumas surpresas. Mas, fora das quatro linhas dos campos, as queixas sobre a situação dos direitos humanos no país motivaram protestos. Na segunda-feira, um grupo de seleções europeias, incluindo Alemanha, Holanda e Inglaterra, anunciou ter desistido de usar as cores da bandeira LGBTQIA+, nas braçadeiras de capitães. A decisão foi um reflexo de ameaças da FIFA de punir os jogadores com cartão amarelo caso usassem a faixa. As seleções esperaram meses por uma posição da FIFA sobre a possibilidade do uso da braçadeira, já que a entidade proíbe manifestações políticas durante os eventos que organiza. Os 11 titulares da Alemanha que cobriram a boca como uma forma de protesto contra as leis homofóbicas, contra a perseguição da comunidade LGBTQIA+, que acontece no Catar. Esses jogadores também estão defendendo os direitos humanos dos trabalhadores imigrantes que contribuíram para as obras da Copa do Mundo. Os direitos humanos são inegociáveis. Foi essa a mensagem da Federação Alemã. O uso das cores do movimento LGBTQIA+, era uma forma de manifestar apoio aos grupos que são alvo de restrições e de perseguição pelas leis do Catar. No Catar, a homossexualidade é condenada. A bebida alcoólica é controlada. Agora, inclusive nos estádios. E proteger os ombros e os joelhos é fortemente indicado. Aqui, homens vestem branco e mulheres preto. A legislação no Catar é rígida contra violações às normas do país e impõe punições de até 10 anos de prisão contra homossexuais. Mulheres também sofrem severas restrições de direitos, como a necessidade de autorização para trabalhar ou viajar, e podem ser presas por relações extraconjugais. O emir do Catar usou o discurso de abertura da Copa para negar que exista uma perseguição a minorias ou desrespeito aos direitos humanos no país. Mas cenas registradas nas ruas do Catar contrastam com as declarações. Um relatório recente da Human Rights Watch relatou casos de prisão e maus-tratos contra LGBTQIA+, durante os anos que antecederam a Copa do Mundo. Falamos mais sobre a violação aos direitos humanos no Catar com o Ronaldo Nascimento. Ele é diretor da Liguei, liga que organiza campeonatos de futebol LGBTQIA+. Ronaldo, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Ronaldo, começo trazendo aqui para nossa conversa um episódio recente, quando 7 equipes europeias, ainda envolvidas na campanha antidiscriminação contra a comunidade LGBTQIA+, foram ameaçadas com sanções esportivas pela FIFA se os capitães das equipes usassem a braçadeira One Love. A FIFA, então, na sequência, anunciou uma braçadeira oficial, dizendo não à discriminação, porém mantendo essa proibição, a braçadeira com as cores da bandeira LGBTQIA+. Eu te pergunto, Ronaldo, a posição da FIFA deixou a desejar? Com certeza, acho que é importante a gente contextualizar também que a FIFA ela tinha se comprometido, com uma série de medidas e ações antidiscriminações, e com respostas em tempo ágil para esses casos, se houvesse. A FIFA ela reafirmou diversas vezes que nos espaços também de jogos, de FIFA Fan Fest, as bandeiras de arco-íris, por exemplo, também seriam permitidas. Então, quando a gente entra agora na Copa e evidencia que braçadeiras de capitães não podem ser utilizadas desde que tragam ali a bandeira LGBTQIA+, eu acho que isso é um retrocesso, diante de toda a luta que a gente vem travando aí ao longo de décadas e de séculos com relação à tolerância dentro do esporte, a inclusão dentro do esporte, e quando a gente diz que a orientação sexual, a identidade de gênero, ela não tem nenhuma ligação com a prática esportiva, porque todos podem praticar esporte de igual para igual. E a Copa do Mundo ela é um símbolo de diversidade, ela é um símbolo de pluralidade. Esse deveria ser o momento onde a gente mostra para a sociedade global que sim, todos podemos praticar esporte, e impedir que uma simples braçadeira ali no braço de um capitão,
né, possa ser utilizado, né, mostrando justamente a importância da pluralidade, da diversidade no esporte, é algo que vai completamente contra, num cenário contrário a tudo que a gente vem lutando aí de forma global, né? Pois é, o presidente da FIFA, inclusive, insiste ao dizer que a Copa está aberta à comunidade, aberta à inclusão. Quais são os outros exemplos, Ronaldo, que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa, para mostrar que, na prática, não é o que estamos acompanhando? Essa Copa do Mundo ela está sendo realizada no Catar, né? O Catar ele é um emirado absolutista, né? Onde a religião islâmica ela já tem ali uma forte influência legislativa no país. Relações, por exemplo, homossexuais, elas são punidas com pena de morte. Como que a gente vai dizer, por exemplo, que a Copa do Mundo realizada num país desse, ela está aberta à inclusão, ela está aberta à diversidade, onde a própria legislação do país condena com pena de morte, né, uma prática, por exemplo, homossexual? Né, outros atos também considerados ali ilícitos pela legislação local são punidos, por exemplo, com tortura por meio de chibatadas, de flagelação, de açoites. Né? Então, mais uma vez, como que a gente pode dizer que a Copa do Mundo, sendo estabelecida num lugar, né, num país como esse, que tem essa prática, que tem toda essa fragilidade de direitos humanos, né, como que a gente, ao mesmo tempo, consegue associar que ela é aberta à diversidade, que ela é aberta à pluralidade? Né? Então fica algo realmente bem contraditório. A Copa do Mundo ela tem, né, um peso ali, um poder de poder influenciar positivamente ou negativamente a diversidade no futebol. E eu acho que essa era a hora da gente poder dizer a importância de garantir os direitos humanos, os direitos das pessoas LGBTs à prática esportiva, né? Levar a Copa do Mundo num país como o Catar é dar um passo no sentido contrário. Né? Então, acho que só pelo próprio fato dessa repressão, dessa opressão que a própria população do Catar vivencia, né, principalmente mulheres, crianças, população LGBT, né, e outras vertentes da própria diversidade, eu acho que isso por si só já fala o quanto que colocar a Copa do Mundo num país como esse na verdade, é tentar, né, tapar o sol com a peneira quando a gente diz que a Copa está aberta a todo tipo de diversidade, de pluralidade, de tolerância, de igualdade, de inclusão, quando na prática a gente não pode ter isso. Né? A gente teve ali também o episódio lamentável de um torcedor, de um jornalista, que foi ingressar com a camisa com o símbolo do arco-íris por causa do Estado brasileiro, e o arco-íris nem tem ali o degradê de cores da mesma forma que a bandeira LGBTQIA+, ele foi proibido de entrar no estádio só pelo fato de estar estampado na camisa dele o símbolo do Estado brasileiro. Então, para você ver o nível que se encontra essa situação, né, e ouvir da FIFA que o fato de estar no Catar não vai atrapalhar a questão da diversidade, da inclusão dentro da Copa, que estão garantidos ali, né, a segurança, o direito, eu acho que fica realmente bem complicado. Ou seja, Ronaldo, a FIFA errou nessa escolha. Ah, com certeza. Com certeza, eu acredito que errou. Eu acredito que a escolha de um país que traga ali na prática, né, os valores da diversidade, que tenha ali os compromissos com os direitos humanos implementados com legislações que garantam, né, o cumprimento dos direitos humanos. Eu acho que a escolha de um país que tenha essa característica seria a escolha de mostrar para a sociedade que, olha, escolhemos um país condizente com os nossos valores, né, um valor de inclusão, de tolerância, um esporte com respeito e que seja tolerante. E que, infelizmente, não é o que a gente está vendo no Catar. Né? A gente está vendo ali uma intolerância por parte de orientação sexual, de identidade de gênero, né? E que pessoas são vetadas, inclusive, de acessar o estádio por conta disso. Acontece, Ronaldo, que estamos falando do Catar, que é um país conhecido pela violação aos direitos humanos, violação aos direitos da comunidade LGBTQIA+. Porém, quando a gente olha, inclusive, para o próprio Brasil, observamos muitos atletas e torcedores sendo vítimas de discriminação no esporte por conta da orientação sexual. Qual é o desafio para o Brasil combater esse tipo de prática? Realmente é triste a gente poder dizer que o Brasil ainda é um dos países que mais matam pessoas LGBTs no mundo. É um país diverso, é um país plural e que infelizmente ainda está enraizado com esse preconceito, com essa intolerância estrutural com relação às pessoas LGBTQIA+. A LGBTfobia ela ainda se faz muito presente no cenário esportivo brasileiro de fato, e a gente evidencia isso muito nos gritos da torcida, com ofensa, termos pejorativos nos estádios, né, agressões a todo instante que a gente vê nos noticiários, elas são comuns de se ouvir e de se presenciar nos jogos, né, isso infelizmente. Nos últimos anos, porém, a gente também tem visto um movimento contrário à LGBTfobia, né, a mídia,
né, vários artistas, né, a população, acho que de uma maneira geral, principalmente a nova geração, ela vem aí num movimento contrário à LGBTfobia e a favor da diversidade, por meio de atletas também que resolveram tornar público ali a sua orientação sexual como forma de dar um basta, né, nesse preconceito estrutural que ainda aflige o Brasil por muitos anos. Um dos principais desafios, né, para a gente poder combater a LGBTfobia no Brasil, acho que, em primeiro lugar, eu listo a necessidade de fortalecer a legislação, né, aumentando o rigor ali das penalidades para os atos de preconceito sexual e de gênero e o cumprimento dessa legislação na prática, porque também não adianta a gente ter, né, a legislação e na prática a gente não ter a fiscalização e o cumprimento efetivo dessa legislação, condenando, punindo ali de fato esse tipo de prática. A implementação também de políticas públicas que apoiam a inclusão de pessoas LGBTs no meio esportivo. Isso é uma forma também da gente começar a desconstruir a intolerância estrutural que permeia a sociedade, né, mostrando que sim, pessoas LGBTs podem e devem disputar, né, seja o futebol ou qualquer outra prática esportiva, independente da sua orientação sexual e da sua orientação de gênero. O esporte ele é para todos, ele precisa ter um ambiente acolhedor, né, e inclusivo. Campanhas também de incentivo à diversidade no esporte durante os jogos, principalmente com penalidades para aquelas equipes onde as suas torcidas elas já vêm ali com atos de discriminação, com atos de preconceito, com atos de violência seja física, seja verbal, ou seja um ato discriminatório, vexatório, né? Eu acho que a equipe ela precisa ser punida para que a torcida ela aprenda a se educar, né? Aprenda que o esporte ele precisa ter um ambiente tolerante, né? E a LIGAY, né, que é a Liga Nacional de Futebol LGBTQIA+, ela existe também com esse propósito, né, de trazer esse ambiente esportivo acolhedor, inclusivo, tolerante, com respeito pelas diferenças, com orgulho pela diversidade. A gente tem aí os campeonatos que a gente faz pelo Brasil, nacionais e regionais, justamente para que pessoas LGBTs consigam praticar o esporte e consigam exercer a prática esportiva sabendo que a sua orientação sexual não é um fator limitante, não deve ser um fator limitante, pelo contrário, né? Podemos sim jogar de igual para igual e praticar o esporte, né? Eu sei que a gente ainda tem aí um caminho longo para percorrer, mas eu acho que o primeiro passo ele já foi dado, principalmente com a nova geração aí que está chegando, né? Eu acho que a gente está no caminho certo para um futuro aí livre de preconceitos aí pelas novas gerações. Esperamos muito por isso. Ronaldo, mais uma vez obrigada por essa conversa aqui conosco no Item Mais e até uma próxima. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço. A falta de avanços na agenda de direitos humanos, até mesmo durante a Copa do Mundo, é uma das maiores críticas que o Catar tem enfrentado durante a realização do torneio. Outra dificuldade do país é reproduzir o clima de euforia entre os torcedores que sempre marcou a história dos mundiais. Nos primeiros jogos da Copa, as câmeras de TV mostraram torcedores deixando o estádio no intervalo ou durante a etapa final, antes do fim das partidas. Aqui atrás de mim está o Souk Waqif, o mercado municipal, que tem sido o coração dessa Copa do Mundo aqui em Doha. Aqui que os torcedores do mundo inteiro, os visitantes, as pessoas estão se reunindo. Só que, olha, ver jogo não deu para ver aqui não. Rodei esse mercado inteiro, tem muitos bares, muitos restaurantes e não tem uma tela. O jogo do Catar não é como se não estivesse acontecendo, como se não tivesse acontecendo nada. Você só sabe que tem Copa do Mundo porque tá cheio de gente com a camisa aqui da Tunísia, de outros países, mas assistir de fato a partida, ninguém que teve nessa região aqui pôde assistir, ó. Apesar de um grande investimento do Catar no esporte, a seleção do país está longe de ser uma potência no futebol e disputa a Copa pela primeira vez na condição de anfitriã do torneio. A distância de grandes centros do futebol, como Europa e América do Sul, também torna o Catar um destino de difícil acesso para muitos torcedores. Falamos mais sobre a Copa do Mundo no Catar com Anthony Wells. Ele está na programação da CNN trazendo todas as informações sobre Copa do Mundo. Anthony, muito bom te ter aqui no Item Mais, seja muito bem-vindo. Consegui um horário nessa agenda do Anthony, porque ele está na nossa programação, trazendo o que é destaque nessa Copa do Catar. Um prazer te receber aqui, Anthony. Tamo no corre, isso aí. Tamo contribuindo para nossa cobertura da Copa do Mundo em várias frentes, né? No Novo Dia, no Live, no Visão. Tô contribuindo também no Pop Verso da Mari Palma. E agora aqui, muito feliz em participar do podcast. E tem mais, eu gostei do nome. E tem mais. Sempre tem mais, né, que a gente pode falar. Sempre, muito mais, Anthony. Por isso que você está por aqui. Vamos falar, então,
Primeiramente, questões políticas que envolvem a Copa do Mundo. Estamos aí diante de um país que viola direitos humanos, há uma série de questões que são trazidas à tona nesse momento, questão LGBTQIA+, questão de direitos trabalhistas daqueles que atuaram na construção dos estádios onde a bola está rolando. Como é que jogadores e FIFA têm reagido às críticas que cercam a escolha do Catar para o evento? Acho que a gente pode destacar aqui é que os jogadores, as federações, as seleções, os capitães estão tentando manifestar apoio, estão tentando protestar contra um país que persegue a população LGBTQIA+, e estão tendo dificuldade de fazer isso, não por conta do Catar. Sim, o Catar tem a sua influência, mas por conta da FIFA, né? Até mesmo recentemente um dirigente da Federação Dinamarquesa falou que se o capitão da Dinamarca, o Simon Kjaer, o zagueiro do Milan, entrasse em campo com a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris, ele seria punido com um jogo de suspensão, por conta da FIFA. Então você imagina que loucura, você está manifestando apoio à população LGBTQIA+, em pleno 2022, e aí você tem a FIFA, uma federação desse tamanho, que pode te punir por isso. A gente está falando, gente, de uma braçadeira de capitão. Esses jogadores não estão agredindo ninguém, não estão se recusando a jogar, eles simplesmente estão usando uma braçadeira de capitão para se posicionar a respeito de tudo que está acontecendo. O Catar foi escolhido para ser a sede da Copa do Mundo lá em 2010. Então a gente está falando de tudo isso que está acontecendo, a gente até falou sobre isso antes do podcast, sobre essa repercussão negativa que está acontecendo, simplesmente porque os olhos do mundo estão voltados para o Catar por conta da Copa do Mundo, mas estamos falando de um país onde é crime a homossexualidade, né? Você pode ser preso se você andar de mão dada, se você beijar o seu companheiro em público. A gente está falando de um país onde os operários, os funcionários, os trabalhadores que trabalharam nas obras da Copa do Mundo, de acordo com várias organizações que lutam pelos direitos humanos, estavam em condições análogas à escravidão, né? Já tivemos relatos de que os passaportes desses funcionários foram retidos para eles não poderem voltar para o seu país de origem, que eles estavam bebendo água salgada, que eles estavam dormindo em quartos sem luz. Muitos morreram. Então, tem uma repercussão muito negativa. Eu tenho até aqui uma lista da campanha One Love, né? Que são os capitães da Inglaterra, Holanda, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega, Suécia, Suíça e País de Gales, que iriam entrar com a braçadeira de capitão com arco-íris. A FIFA falou, não pode ter nenhuma manifestação política, você pode ser punido com um cartão amarelo ou de acordo com esse dirigente da Dinamarca, com suspensão de um jogo, que para mim eu não consigo entender você punir uma seleção competitivamente por querer apoiar a população LGBTQIA+, num país onde essa população é perseguida. Isso também interfere muito na própria experiência da torcida. O que a gente pode trazer, Anthony, para quem está nos acompanhando, sobre a realidade nos estádios? Como é que a torcida também vem se posicionando diante desses episódios? A gente já teve várias manifestações de torcedores na Copa do Mundo, segurando cartazes, pedindo uma melhora nos direitos humanos no Catar. Mas o que mais me frustra é que, em vários momentos, a mensagem chegou para os torcedores para eles se posicionar com mais cautela, porque se eles não se posicionarem demais, eles podem sofrer consequências, podem ter algum problema com as autoridades, com a lei do Catar. Então, isso é realmente frustrante, especialmente quando a abertura da Copa do Mundo, né, fala de inclusão social. Esse era um dos temas da abertura da Copa do Mundo. Então você tem lá o Morgan Freeman, né, o ator americano que participou da cerimônia de abertura, toda essa cerimônia voltada para a inclusão social. Só que se você pedir isso nas arquibancadas, você pode ter alguns problemas com a lei do país. São questões, Anthony, que, como falávamos, mexem com a experiência do torcedor, do atleta, mexem também com questões comerciais, até mesmo artistas que se recusaram a cantar na abertura da Copa do Mundo. O que tudo isso pode trazer de reflexo para a FIFA e também para os próximos mundiais? A gente pode abordar essa questão de várias formas. A gente falou da manifestação das federações, eu estou falando da Dinamarca. Se você prestar atenção no uniforme da Dinamarca hoje contra a Tunísia, nesse uniforme você não consegue ver basicamente o símbolo da Federação Dinamarquesa, nem o símbolo do fabricante da camisa. Porque esses dois símbolos, quem determina a cor ainda é a federação, a braçadeira de capitão ainda é a FIFA. Só que esses símbolos estão invisíveis como uma forma da Dinamarca dizer assim, ó, a gente não quer participar
do Mundial do Catar, justamente porque ele é no Catar. A gente está participando por uma questão esportiva, por uma questão competitiva. Então isso já diz bastante. A gota d'água foi o fato que 2 dias antes do Mundial você não conseguiria comprar cerveja no entorno dos estádios. Lembrando que a Budweiser paga 75 milhões de dólares por ano para a FIFA, por ciclo de Copa, para ser a patrocinadora oficial de cerveja do Mundial. E já podem existir algumas violações contratuais nisso aí. Daqui para frente, o que pode acontecer? O Catar foi escolhido para ser a sede da Copa do Mundo lá em 2010. Competitivamente, não é uma potência do futebol. Em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a apresentar algumas denúncias de supostas propinas na escolha do Catar como sede. A gente não tem essa confirmação, não sabemos se isso procede, mas daqui para frente, por conta dessa repercussão negativa que teve, a questão do Catar perseguir a sua população LGBTQIA+, a questão da cerveja, que não é tão grave, mas é a gota d'água, entendeu? O torcedor vai lá, quer tomar cerveja, não pode tomar cerveja. E isso acaba afetando bastante o quê? O Ocidente, né? Então, assim, eu acho que daqui para frente vai ter uma pressão maior, sem dúvida, na FIFA para escolher melhor, assim, a sede. E eu tô muito animado para a Copa do Mundo de 26, 48 seleções no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Olha só que legal que vai ser isso aí. Antônio, só pra gente encerrar, não é o tema desse episódio, mas já que você tá diariamente acompanhando os jogos, se preparou bastante para essa Copa do Mundo, traz um pouco pra gente a expectativa pro Brasil, hein? Será que a gente leva? Eu acho que a gente tem grandes chances de levar. Grandes chances de levar. O que eu gosto do Brasil é que em Copa do Mundo, tirando o 7-1 da Alemanha lá em 2014, a gente chegou na semifinal. Então o Brasil é um time que não sofre com aquelas zicas de tipo, ó, ganhou um Mundial, no Mundial seguinte cai na fase de grupos. Isso aconteceu com a Itália, com a Espanha, com a Alemanha. O Brasil costuma ser um time regular em Copa do Mundo. Vamos excluir esse 7-1 do contexto. Mas eu acho que a gente tem grande chance sim, porque a gente tem um time muito encaixado. O Tite tem a sua forma de jogar, tem o seu elenco. Foi uma convocação sem grandes surpresas. A gente tem banco de reserva, a gente tem uma disputa muito boa do meio pra frente, no ataque. O Neymar tá em grande fase no PSG, mas o meu tio sempre fala isso pra mim, né? Copa do Mundo é tiro curto, entendeu? A gente tomou de 7-1, por que a gente tomou de 7-1? Porque a gente tava sem o Neymar e sem o Thiago Silva, e as substituições não estavam à altura. Então a gente perde o Neymar numa lesão, tem um cartão vermelho no Casemiro, isso muda tudo, entendeu? A França sofreu bastante com lesão, eu diria que não é tão favorita assim sem Benzema, sem Kanté, sem Pogba, mas que a gente tem ótimas chances, sim temos, mas toda a Copa do Mundo tem a sua surpresa. Tomara que a surpresa não atrapalhe a nossa vida, já atrapalhou a vida da Argentina, né? Pois é, sem surpresas pra gente, só positivas. Só assim surpresas positivas, isso digo negativas, Obrigada, Antoninho, prazer, viu? Volte mais. Satisfação gigantesca, viu? Um grande abraço. O Item Mais de hoje fica por aqui, ligado no que acontece na Copa no Catar. A gente volta a se encontrar amanhã com outro destaque do Brasil ou do mundo. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.